Bom dia, pessoal do YouTube, tudo bem? Aqui quem fala é o Josias Castor. E veio mais um recado de Deus para o meu e também para o seu coração. Essa mensagem está incluída dentro do quadro Seção Grandes Assuntos da Bíblia. Hoje eu vou fugir um pouquinho da ordem aqui, tá? Que está na Bíblia. Hoje eu senti no meu coração de começar a pregar as parábolas de Jesus escritas no livro do Evangelho de Lucas. Tá bom? E hoje eu vou estar falando a respeito da parábola do bom samaritano. Tá bom? Que está registrado aqui em Lucas, capítulo 10, do versículo 25 em diante, que diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para fazer a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, o doutor da lei, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondestes bem, vai, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, e disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, dos quais os despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando o homem morto. E ocasionalmente descia pelo meio de um certo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também o levita, chegando naquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, ajudando-lhes, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura. Oi, bom dia. Nada. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dela. E partindo outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro. E disse: Cuida dele, tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E o doutor da lei disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze-o da mesma maneira. Bom. Oh, meu Deus! É uma parábola conhecidíssima entre o povo cristão. É muito pregado nos púlpitos, ministrado também nas redes sociais. E que é uma passagem que mexe com o coração de todos aqueles que desejam verdadeiramente
trabalhar na seara do Senhor. E essa passagem do bom samaritano, amados, precisa servir de exemplo para mim e para você, corpo de Cristo e galera do YouTube. Vimos aqui Jesus contando uma parábola, o doutor da lei tentando encontrar uma falha em Jesus para o acusar, porque era dessa maneira que procediam os fariseus, os escribas, os líderes religiosos da época. Eles não aceitavam que Jesus era o Filho de Deus, né? A ponto de eles convencerem até os judeus, que até hoje os judeus não acreditam que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus, né? Mas essa não é a questão que eu quero abordar aqui nessa palavra. Jesus perguntou ao doutor da lei: o que é que está escrito na lei? Como lês? Ou como é que você interpreta? E aí, o doutor da lei, ele citou os 2 mandamentos que Jesus deixou para nós. Resumindo os 10 mandamentos. Amados, eu estou mexendo aqui no nariz porque eu estou gripado, tá? Por isso que eu estou aqui mexendo no nariz. Eu estou um pouco gripado. Não tem nenhum lenço, nem nada para soar. Aí eu estou indo pela mão mesmo. Por isso que eu estou fazendo alguns gestos aqui. Tá bom? É porque eu estou com gripe. Tá? Mas Jesus Cristo disse: tá bom, se você conhece a lei, siga, faze isto e viverás. Pratica o que você acabou de falar, porque esse era o problema dos líderes religiosos. Esse era o problema, né? Eles conheciam a lei, mas não praticavam. Bom, isso não tem sido diferente hoje com a igreja, né? Muita gente está na casa do Senhor, vive, prega, mas não vive o que prega. Ministra louvor, mas não vive o que ministra. Canta várias canções, mas não vive o que a letra diz. Pois é, Jesus Cristo recomendou ao doutor da lei para praticar o que ele acabou de falar. Porque falar é fácil, irmãos. Ah, eu amo a Deus. Ah, eu amo o meu irmão. Mas no dia a dia, vive falando mal do irmão pelas costas. Então você não ama o seu irmão. Ah, eu amo a Deus, mas dá mau testemunho. Deus que tem até o topete de dizer: ah, Deus não é tudo isso que os pregadores falam. Então não ama a Deus. Porque quem ama a Deus, em atitudes, prova que ama. Viu? E aí, mesmo assim o doutor da lei queria se justificar, fazendo de conta que é assim que eu interpreto. Ele estava fazendo de conta que não sabia quem é o próximo. Tanto é que depois que ele conta a parábola, Jesus Cristo responde, e ele responde novamente
corretamente a pergunta de que Jesus fez. Então ele sabe quem é o próximo. Ele sabia. Mas querendo se justificar, ele pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? E aí Jesus conta a parábola. Que eu não vou ficar repetindo, porque o sentido dessa passagem é essa que eu estou pregando aqui. Amados, não adianta você ter cargo dentro da igreja, não adianta você ser um missionário, um evangelista, um pastor, um ministro de louvor, um músico, um porteiro, um diácono, se você não praticar a palavra. Aqui está falando de prática. Aqui não está falando de teoria. O doutor da lei, ele conhecia teoria, mas não praticava. Sabe? Não adianta, irmãos. Olha aqui essa passagem. Passou um sacerdote. Cara, qual é a função do sacerdote, irmãos? Não é cuidar do rebanho? Não é ajudar os necessitados? Sabe o que o sacerdote fez? O sacerdote olhou, viu o camarada meio morto. Ah, é judeu, tá? Os historiadores dizem que esse camarada que tá meio morto, que apanhou dos salteadores e caiu meio morto, é judeu, tá? E o sacerdote e o levita eram judeus. Viu? Ele olhou e passou de largo. Deve ter pensado consigo mesmo: ah, eu tenho um compromisso na igreja, eu tô atrasado, eu não vou ter tempo de... Eu não vou ter tempo de amparar esse cidadão que está meio morto. Aí passou um levita. Mesma coisa. Olhou. Deve ter pensado: ah, eu tô atrasado para ministrar o louvor. Ah, eu tô atrasado para ficar na portaria. Ah, eu tô atrasado para limpar a igreja. Olhou pro camarada meio morto, passou de largo. E aí, amados, passou um bom samaritano. O que é que a Bíblia diz, irmãos? Entre samaritanos e judeus, os judeus não se comunicavam com os samaritanos, e vice-versa. Mas esse samaritano aqui, ele não quis saber se o cara era judeu. A palavra diz que ele se moveu de íntima compaixão. Ou seja, ele sentiu a dor que aquele homem estava passando. Ele foi lá, de bom coração, pegou o bom samaritano e levou à hospedaria. Assim, e antes de levar à hospedaria, ele tratou do homem. E aí Jesus pergunta novamente ao doutor da lei: qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? O doutor da lei respondeu corretamente:
o que usou de misericórdia. Ou seja, o bom samaritano. E Jesus novamente disse: vai e faze da mesma maneira. Por isso que eu estou dizendo para vocês, irmãos, não adianta você ter cargo na igreja. O que importa é cargo, irmãos. Quando você for para o céu, você não vai poder levar o seu cargo, a sua função na igreja. E daí que você é pastor? E daí que você é levita? Esse sacerdote e esse levita tinham a obrigação de ajudar. Eles não dizem que servem a Deus? Hã? Eles tinham que ajudar. E hoje, irmãos, hoje não tem sido diferente. Muitas pessoas têm a oportunidade de ajudar o próximo, mas fazem que nem fez o sacerdote e o levita. Passa batido. Ah, não, isso não é problema meu. Se é dentro da igreja? Ah, não, o irmãozinho sabe que ele tem que confiar em Deus. E às vezes não sabe, irmãos. Às vezes a pessoa não tem força de encarar o problema. Às vezes a pessoa precisa de ajuda. E muitas vezes eu e você recusamos. Agimos que nem esse sacerdote. Passamos batido. Mas galera, o Senhor nos fala nessa manhã. Temos que agir que nem o bom samaritano. Viu? Quando vier uma pessoa, seja ela cristã ou não, nós não devemos fazer. Não devemos desfazer dessa pessoa. Porque é isso que acontece quando a gente não ajuda o próximo. A gente fazemos pouco caso. A gente achamos que a salvação é concedido só a nós. E não, irmãos. Jesus Cristo não morreu somente por mim. Jesus Cristo não morreu somente por você. Jesus Cristo morreu para todos. Toda a humanidade. E ele, quando ele esteve na terra, ele teve como uma das prioridades ajudar o próximo. Então, amados, o que eu aprendo nessa passagem? Não basta somente conhecer. Não basta somente só fazer as coisas segundo o nosso modo. Temos que fazer a vontade de Deus. E nessa passagem, a vontade de Deus é ajudar o próximo. Como se a dor desse próximo doesse em mim. Como se a dor desse próximo doesse com você. Corpo de Cristo e galera do YouTube. Então guarda essa palavra do teu espírito. Que é alimento sólido para a tua alma. Amém? Esta foi mais uma matéria extraída de uma série de mensagens a respeito da parábola de Jesus. E hoje nós tratamos sobre a parábola do bom samaritano. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.